O vereador Coronel Meira realizou no plenário da Câmara de Bauru reunião com os moradores dos bairros Jardim Nicéia e Parque Giansante e ainda secretários municipais. O objetivo foi esclarecer as dúvidas dos munícipes com relação às obras de infraestrutura anunciadas pela Prefeitura para esses bairros. Nós, moradores do Jardim Nicéia, desde sempre, essa é a verdade, fomos sempre carentes de informações. Então, o que nós viemos fazer aqui hoje foi tirar algumas dúvidas referentes aos nossos medos, que são reais. Na questão de regularização do bairro, na questão de locação de uma pessoa, de uma área para outra área, se as pessoas vão perder suas moradias ou não. E isso, de fato, acho que é um medo de todo o cidadão que almeja ter uma vida digna e com o mínimo básico possível para a questão de sobrevivência. E hoje, com a demanda de perguntas que fizemos, as respostas foi, de certa forma, satisfatória, até porque o nosso medo era o que nos garantia que realmente, saindo esse investimento, seriam feitas essas obras no bairro. Então, tanto por parte do Meira, como por parte da secretária Letícia, tanto do prefeito que esteve também no bairro, eles nos garantiram. Isso está nos autos aí, que é palavra deles que vai acontecer. Segundo a Secretaria de Obras, o orçamento para os investimentos no Jardim Nicéia é de R$ 500 mil, mas ainda vão ser necessários projetos adicionais de drenagem, que podem aumentar os custos. O que acontece? O Giansante está praticamente num espigão, num alto divisor de água. E para você chegar com as águas pluviais, as águas de chuva até o córrego, nós temos uma distância grande a percorrer. E o que acontece? Como não existiu levantamento topográfico, foi feito um estudo considerando que daria para a gente utilizar a galeria existente no local hoje. Caso isso não ocorra, pode haver sim um aumento significativo em relação ao sistema de drenagem do Giansante, mas todos esses preços só vão ser possíveis após a apuração. Mas com certeza sempre existe uma viabilidade técnica. Essas estimativas foram feitas principalmente por profissionais da área de engenharia que elaboraram esses estudos, e havendo a variação pode haver só na parte aí de drenagem. Os secretários contam com um empréstimo de R$ 46 milhões, que precisa de aprovação da Câmara. O Jardim Nicéia, ele já é um local que tem levantamento topográfico, que inclusive foi feito na época da regularização, o ano passado, um levantamento bem completo. Temos também projeto de pavimentação e no local tem uma rede de drenagem que cobre uma parte das ruas, com exceção da Rua 6. Então, nesse momento, faz necessário fazer o projeto de drenagem complementar, que na realidade é uma obra que tem inclusive um orçamento bem pequeno, que é uma obra pequena, e aí se encerra nesse sentido. Já o Parque Jansan é um dos que nós elencamos que tem a pendência do projeto. Observando que nós fizemos esse apontamento do recurso solicitado para o financiamento, nós temos projeto completo, ou condição de implementação imediata, no que diz respeito ao recurso, de 73% do que foi pedido. Os outros 27% ainda demandam algum projeto como pendência. Tá? Então, nesse quantitativo dos 23%, o Jansan é um dos bairros que tem essa situação do projeto pendente, mas nada que prejudique o processo da execução das obras. Porque, inclusive, o próprio desenrolar das obras, o desenvolvimento das obras, eles não são feitos todos no mesmo momento. A gente não tem nem condições de executar tudo junto. É possível executar na sequência. E, nesse sentido, já tem topografia também do Jansan, tem a questão já em desenvolvimento do projeto de pavimentação, tem que ser feito ainda o projeto de drenagem, temos condições de fazer sem prejuízo para que a obra aconteça nos prazos planejados. A discussão na Câmara sobre o empréstimo continua. Independentemente se saia ou não o empréstimo, o que a gente tem que ter é o seguinte: qual é o custo estimado para eu concluir a pavimentação do Jardim Nicéia? Se eu tiver isso hoje documentado por meio de projetos, fica muito mais fácil até mesmo em buscar outras fontes de recursos que não seja exclusivamente do empréstimo. Com relação ao Parque Jansan, já é um pouco mais complexo, porque o bairro, na verdade, não tem nenhum tipo de asfaltamento, nenhum tipo de melhoria, né? E ele tem um relevo diferente do Nicéia, porque ele não é plano, ele tem um declive, então você tem um problema da drenagem lá que é diferente do Nicéia.
ainda não existe nem o projeto de drenagem, nem o projeto de pavimentação do bairro, talvez seja de todos os bairros apontados o que vai exigir um pouco mais de esforço por parte da Prefeitura no tocante à finalização dos projetos, mas o resultado dessa reunião é que os moradores, tanto dos 2 bairros que aqui estiveram, puderam sanar suas dúvidas diretamente com os secretários, né, com a secretária Letícia e com o secretário Sidney, e também com seus diretores. Isso valeu a pena, isso é importante, né? Agora, a questão do empréstimo, se ele vai ser viabilizado ou não, é outra questão.